tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, deixe o seu superchat, faça o Pix para o canal, para ajudar o canal a continuar a fazer esse trabalho aqui com conteúdos do Vasco da Gama. Meus amigos, temos aqui uma fala, um depoimento exclusivo do Levenciano, né? Ele falou aqui ao canal Russo Vascaíno sobre a SAF, sobre essa diretoria que está dentro do clube hoje destruindo o Vasco e também sobre o Vasco da Gama e falando da nossa base, né? A garotada aí, as nossas joias raras da base. Veja essa fala, que é uma fala bem comprida, que ele passou aqui ao canal, bem extensa, quase 18 minutos de fala, um depoimento, uma declaração importante do Levenciano aqui no canal Russo Vascaíno, exclusivo para o canal Russo Vascaíno. Veja agora a fala do nosso grande, legítimo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Dr. Levenciano. Galera, um casaca no coração de todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de domingo a todos. Mais tarde vamos estar fazendo um vídeo aí para vocês, novamente para o canal. Com vocês, Luiz Roberto Levenciano, exclusivo aqui para o canal Russo Vascaíno. Bom, salve, salve todos os vascaínos. Tem muito vascaíno que acha que eu sou contra a SAF, que uma vez eu falei que era a favor, depois mudei, só por uma questão de querer o poder. Se eu quisesse o poder, eu não teria oferecido colaboração antes disso tudo para essa diretoria. Chamei o vice-presidente financeiro aqui, ofereci os meus serviços, meu networking, tudo aquilo que eu tinha levantado para o Vasco foi ignorado, rejeitado, e nunca me deram a oportunidade sequer de falar perante o Conselho de Beneméritos. Quando analisei esse documento, fica evidente para mim, esse documento das respostas que foram dadas, de que não há interesse realmente em esclarecer os vascaínos o que está acontecendo. Então eu vou aqui levantar uma questão e uma reflexão que está entre as 19 perguntas que eu fiz para a diretoria que não foi respondida. Ora, essas receitas estão adstritas a isso, obviamente que está se dando para a 777 não só os ativos a partir da assinatura do contrato. Vejam bem, vascaínos, não está se dando para a 777 somente os ativos a partir da assinatura do contrato e sua aprovação pelos poderes competentes do clube, saber o Conselho Deliberativo e posteriormente a Assembleia Geral Extraordinária. Está se dando para a 777 também ativos de uma época que a SAF não existia, o que, além de ser ilegal, de acordo com as normas da FIFA, é imoral, porque quem formou os jogadores que estão no mercado hoje, que passaram pelas categorias de base do clube, foi a Associação Civil, não foi a SAF. Evidentemente que isso é muito pouco. Isso significa, a curto, máximo, médio prazo, a possível morte, falecimento do clube como associação civil, mesmo para as outras finalidades que não a SAF, e simplesmente o que eles sempre quiseram, que é transformar o Vasco num clube exclusivamente de futebol, sem a capacidade de executar valores estatutários de décadas, né, centenários do Vasco, como as entregas sociais, os esportes amadores, a proteção das suas sedes, a construção das suas sedes. E é realmente isso que está muito claro
e eu explico por que no próximo áudio. Para equilibrar um pouco o futebol mundial, a FIFA estabeleceu no regulamento de condição e transferência dos atletas profissionais de futebol 2 compensações em favor dos clubes formadores, que é o caso da maior parte dos clubes brasileiros. O Brasil é um dos maiores formadores de jogadores do mundo. Esses 2 institutos, essas 2 compensações são chamadas compensação por treinamento e mecanismo de solidariedade. Compensação de treinamento é uma indenização devida ao clube formador que deve ser paga a todo clube que formar atletas entre 12 e 21 anos e até que esse atleta complete 23 anos. É uma compensação fixa, dependendo da região do mundo que esse atleta é formado e dependendo do nível do clube que ele é formado. Pois bem, quando eu leio o documento das respostas, que essas foram algumas das perguntas que eu fiz que não foram respondidas, a gente vê que existe lá uma arrogante resposta dessa diretoria usurpadora de poderes, no sentido de que as receitas do clube de regatas Vasco da Gama, não da SAF, quando houver a cisão e a criação da SAF, que eles querem formar nesses termos, nós teríamos o clube de regatas Vasco da Gama, eles dizendo, vivendo da receita do aluguel de São Januário de R$1 milhão, dos royalties de 2 a 4% do licenciamento da marca para a SAF e de uma suposta possibilidade eventual, futura e incerta, de emplacar projetos de captação de receita para os esportes olímpicos, que dependerá de uma série de variáveis e fatores para que possa acontecer. Justos e corretos com o clube e seus associados. Fica evidente que está se entregando não só os ativos do futebol dali em diante, mas por absurdo, os ativos da história da formação de craques do Clube de Regatas Vasco da Gama, tanto daqueles que estão atuando no mercado, como daqueles que irão atuar, uma vez que até a data da assinatura do contrato e ratificação pelos poderes do clube, para que esse contrato realmente seja validado, até aquela data a formação pertence ao clube e jamais à SAF. Ou seja, com letras bonitas e com aquela empáfia natural da arrogância dos mentirosos, estão sim lesando a história do Vasco, o trabalho que foi feito por treinadores, especialistas, ex-jogadores, o trabalho que foi feito na base do Vasco durante as últimas décadas, para que nós tivéssemos formado tão bons jogadores como nós formamos. Pensem bastante bem nisso. Um abraço, boa noite, saudações vascaínas. Não só todos os jogadores que não estão mais no Vasco, como o Alain, como o Coutinho, como Allan Kardec, como o Souza, como o próprio Alex Teixeira, que voltou para sua casa agora, mas também todos os garotos que estão na base nesse momento e que estão aparecendo no cenário até uma certa idade, até a assinatura do contrato. Esses ativos deveriam sempre pertencer a quem os formou, que não foi a SAF, porque ainda existia. Então vejam, vascaínos, reflitam sobre isso. Aqui não se trata de ser a favor ou contra a SAF. Aliás, a SAF é uma forma de captação de receita. Existem outras formas, como financiamento,
ou como a própria austeridade financeira. E no nosso projeto a gente sempre preferiu o financiamento. Mas se uma SAF fosse a única possibilidade, que ela fosse sem entrega do controle acionário ou com termos que realmente fossem justos e corretos com o clube. Essa remuneração é estabelecida pela Confederação Regional do local do clube, no caso aqui do Brasil, a Conmebol, junto com a FIFA. A outra compensação se chama mecanismo de solidariedade. Diferente da compensação de treinamento, esta não é paga somente até o atleta completar 23 anos. Essa é paga por toda a carreira do atleta. Atletas com mais de 23 anos. Ou seja, se o atleta trabalhar como atleta profissional de futebol até seus 42 anos, toda a transferência deverá favorecer seus clubes formadores dos 12 aos 23 anos de idade. Sendo que dos 12 aos 15 anos, a cada ano, o clube receberá 0,25% por ano do valor da transferência e dos 15 anos até os 23, 0,5% para cada ano, de um total de 5%. Apenas como um estudioso do assunto, me sinto no dever, uma vez que milhares, quiçá milhões de vascaínos confiam naquilo que eu digo, de esclarecer de que nós não podemos aceitar um contrato no qual 70% de todo o trabalho de formação que o clube fez nos últimos 20 ou mais de 20 anos seja entregue a alguém que já terá receitas daí em diante, mas que não se pode admitir que tenham receitas retroativas que pertencem como um prêmio àquela instituição, aquele CNPJ, aquela associação que trabalhou para entregar ao mercado de futebol esses atletas de alto rendimento. Ah, mas essas receitas são receitas do futebol, tem que ser da SAF. E o Vasco está tendo 30%, que é mais do que 5%, pelo amor de Deus. Não permitam que os planilheiros sofistas que escondem a verdade através das suas planilhas enganem vocês com isso. Porque 30% de 5% é 1,5%. Menos, bem menos que 5%. E essa receita não é de futebol propriamente dito. Essa receita é de formação. E é quem formou que tem que receber. Por exemplo, se um atleta ficou dos 9 aos 12 no Madureira, de 12 aos 23 no Vasco, o Madureira vai receber a parte dele. Por que o Vasco, enquanto associação civil, o clube que formou aquele atleta, não vai receber? Essa receita é de quem formou e não de quem sequer existia. Ligados, vascaínos, ligados. E fica aí um último esclarecimento. Eu não estou na justiça, não pedi ninguém para entrar na justiça nem coisa nenhuma. Eu estou simplesmente vivendo a minha vida aqui e vendo o circo de horrores que se tornou o Vasco. Torço para que tudo dê certo e vou estar sempre disposto a colaborar com quem quer que esteja lá, em que modalidade for, com ou sem SAF. Um abraço. E por isso, meus amigos vascaínos, conclamo todos os associados do Vasco a pensarem, refletir de que se isso não for alterado, se esse contrato não for realmente disponibilizado, para que a gente saiba no detalhe o que está sendo entregue, pois se fala bonito, mas não se fala a verdade. Que o vascaíno que cuida e protege o nosso clube deve rejeitar os possíveis termos e condições que estão sendo propostas por esse contrato, cujos indícios das próprias respostas dadas pela diretoria mostram ser
um contrato lesa Vasco. Boa noite. Ah, mas pode ter associado e torcedor que não está nem aí para as entregas sociais, para São Januário, que está sendo praticamente doado, porque será impossível se garantir qualquer financiamento se você não tiver os ativos do estádio como garantia, que estão sendo também passados. Então, dependente disso, daquele que não quer saber das sedes de São Januário, dos outros esportes, só o futebol que interessa, tudo bem, respeita-se. Porém, estamos falando do próprio futebol. Se o Thales Magno for vendido, depois da assinatura desse contrato, quem formou o Thales Magno? Foi a SAF ou foi o clube? Quem formou o Paulinho? Quem formou o Alain? Quem formou o Felipe Coutinho? Qual foi o CNPJ do qual eles estavam lá sendo educados, treinados, formados para serem atletas de alto rendimento? Como é que essa receita está sendo passada para alguém que nem existia, para um CNPJ que até hoje sequer existe? Essa receita deveria ser do Vasco. E com essa receita, talvez, com inteligência financeira, o Vasco pudesse sobreviver. Fica aí a reflexão. Um abraço. Fica evidente que o plano, a médio prazo, nem a longo prazo, não só é vender o futebol, torná-lo diferente daquilo que a gente acredita que fosse mais conectado com a essência, o DNA do Vasco, mas também destruir completamente o clube, a associação desportiva, porque dizer que ela vai sobreviver com 1 milhão por ano, mais royalties de 2 a 4%, mais supostos 6 milhões de sócios patrimoniais, que vai acabar concorrendo com um programa de sócio-torcedor, que passará a ser da SAF e provavelmente vai esvaziar o quadro social associativo, isso é insuficiente. 7 milhões por ano não banca nem uma modalidade de basquete masculino. Então, realmente, nós estamos vendo aí um plano para a morte do clube. Essas compensações, tanto a compensação de treinamento como mecanismo de solidariedade, um é uma compensação, como o nome diz, e o outro é um prêmio. Prêmio por aqueles que tornaram crianças em atletas profissionais de futebol de alto rendimento. E no caso do Vasco, graças ao Colégio Vasco da Gama, não só transformaram crianças em grandes atletas profissionais de futebol, mas também em grandes cidadãos. Porque este é o papel que sempre exerceu o Vasco em uma das características que o diferencia dos outros clubes. E a gente vê que, infelizmente, a gente está mergulhando na mesmice do que os outros são. Quando o nosso maior valor é justamente ser diferente dos outros. Terminei por aqui. Um abraço a todos. Só para corrigir um erro aqui que eu ouvi tudo, o exemplo que eu dei lá do Madureira e do Vasco, falei que o Madureira teria a parte dele, mas no exemplo que eu dei de 9 a 12 anos não tem compensação, nem mecanismo de solidariedade. Então, no exemplo que eu dei, o Madureira não receberia nada, que só se recebe dos 12 aos 23. Mas se o Madureira, por exemplo, tivesse um atleta dos 12 aos 15, ele fosse transferido para o Vasco, dos 15 aos 23, vamos dizer, isso tem acontecido 10 anos atrás, o Madureira vai receber a parte dele dos 12 aos 15 e o Vasco teria que receber, diferente do que como parece que está nesse contrato, a parte que lhe cabe dos 15 aos 23. Tá? Só corrigindo aí, porque do 9 aos 12 não tem nem compensação de treinamento e nem mecanismo de solidariedade, que só começa aos 12 anos. Desculpem pelo
pelo erro. Eu sou muito preciosista. Eu gosto de corrigir erros quando eu vejo rapidamente. Um abraço.